Recorde de multas deixa por mês 12 mil motoristas sem carteira de habilitação em São Paulo. Tira a carteira de motorista agora só depois de aulas em simulador. Polícia investiga se motorista dormiu ao volante em acidente com 5 mortes e 35 feridos. Líder do governo quer que o Supremo anule a sessão da Câmara que elegeu a comissão do impeachment. Ministério Público denuncia o pecuarista José Carlos Mulay por corrupção na Petrobras. O governo vai garantir programa de reabilitação nos primeiros 3 anos de vida de crianças com microcefalia. E na série especial, a vida dos quase famosos. Você sabe quem é a Anitta verdadeira? Minha cover oficial. Boa noite. Nunca tantos motoristas perderam o direito de dirigir como neste ano em São Paulo. E estão nesta situação porque cometeram muitas infrações. 2015 foi um ano de mudanças no trânsito da cidade. E muita gente se pergunta, será que multar é a melhor forma de educar? Com tantos motoristas circulando, nem parece um local proibido para carros de passeio. Mas veja só, o acesso à ponte não é permitido das 6 horas da manhã às 3 da tarde. Mas em 15 segundos contamos. 1, 2, logo depois do caminhão vem o número 3, 4, 5, 6 e ainda 7, 8, 9, 10. Tem motorista que consegue escapar por pouco. Outros até tentam, mas desistem depois de atrapalhar o trânsito. A Companhia de Engenharia de Tráfego fez um vídeo onde explica que deu prioridade ao transporte público. A medida também ajudou na fluidez do trânsito da própria Marginal e do eixo norte-sul da cidade. A CT sinalizou a pista e instalou placas, informando a proibição para os carros de passeio a 3 quilômetros da alça. Então, tem muito motorista que dirige sem prestar atenção. A multa para essa infração é de R$ 127,00 e 5 pontos na carteira. Quem somar mais de 20 ou cometer infrações gravíssimas, perde o direito de dirigir. Renata acumulou tantas multas que teve a carteira suspensa por 3 meses. Transitar na faixa de ônibus, velocidade, celular, foram as básicas. O motorista sem carteira tem que fazer curso de reciclagem, estuda pela internet e faz a prova em centros de formação. Em São Paulo, o preço varia de R$ 120 a R$ 250. Só é de graça no Detran. A procura aqui triplicou. Para que possa se atualizar, porque ainda tem pessoas que não dão seta, que não usam o cinto de segurança. São assuntos que os CFCs, o Detran, estão preparados e atualizados para poder passar para o cidadão, para o condutor. Até agosto foram quase 98 mil carteiras suspensas na cidade de São Paulo. Se a média mensal for mantida, esse número vai ser maior que a soma dos 2 últimos anos. Os especialistas têm uma explicação para esse aumento das carteiras suspensas. Primeiro, a redução da velocidade em importantes vias da cidade. Outro ponto é a fiscalização. Avenidas como esta aqui têm um radar a cada 500 metros. Para a Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo, é preciso conscientizar o motorista e saber quando multar. E há uma pegadinha em alguns momentos para que aquele motorista, mesmo que seja prudente, seja pego de surpresa por uma distração ou por um momento em que ele tem que acelerar para fazer o cruzamento, que ele é multado sem ter a culpa necessária daquela infração. Essa é a impressão que dá. Atenção para quem vai tirar a carteira. Em São Paulo, agora é obrigatório ter aulas num simulador de direção. Os outros estados têm até o fim do ano para adotar essa medida. Com a aula de simulação, o custo da carteira de motorista vai aumentar. Essa é a primeira vez que o Nelson assume o volante de um carro. De cara vai pegar estrada. E nervoso, comete vários erros. Erra a marcha, esquece a seta, para no meio da pista.
Ainda bem que é no mundo virtual. Por isso, o simulador deve ajudar os novos motoristas a superar alguns obstáculos. Dá para ter uma visão melhor, né? Uma noção do que a gente vai pegar no trânsito. Obrigatório a partir dessa segunda-feira, o treino no simulador terá duração de 30 minutos, após as aulas teóricas e antes das práticas. E os alunos vão enfrentar situações diversas, como dirigir à noite, na chuva, com neblina e até neve. Segundo as autoescolas, 90% dos alunos nunca dirigiram. Muitos deles não têm sequer uma familiaridade com o carro e os seus instrumentos. E o uso do simulador, muito mais do que ensinar a dirigir, pode aproximar o futuro motorista desse ambiente aqui na vida real, que a princípio pode ser muito assustador para quem nunca dirigiu. Ligar a lanterna, setas, posicionamento dele para dirigir, arrumar os retrovisores, cinto de segurança, é muita informação, onde o aluno primeiro aprende aqui para depois poder passar isso para o veículo aí na rua. Para o especialista em comportamento no trânsito, os simuladores ajudam, mas são apenas parte de um aprendizado que precisa melhorar. Além de aprender, né, na área urbana, que vá para as rodovias, que dirija na chuva, tudo ele precisa aprender para poder ter uma experiência e poder transitar com segurança. No Rio de Janeiro, o motorista do ônibus que se envolveu num acidente com 5 mortos prestou depoimento hoje. Segundo passageiros, ele estava em alta velocidade e teria dormido ao volante. Domingos Camelo é um dos 35 feridos no acidente que matou 5 pessoas. O depoimento dele era o mais aguardado do dia. Domingos era o motorista do ônibus que bateu neste túnel, na linha amarela, principal via de ligação entre as zonas oeste e norte. Ele não quis dar entrevista. A única coisa que ele se lembra foi que passou uma moto. Depois do barulho dessa moto, ele apagou. Aí não lembra mais de nada. Os passageiros do ônibus têm outra lembrança da hora do acidente. Eu sei que o motorista estava correndo bastante, mas só isso que eu sei. Alguns acreditam que o motorista dormiu. Qualquer carro que bate, perde o controle, ele faz zigue-zague na pista, ele não bateu em mais ninguém. Simplesmente foi uma batida certeira, que daria a entender que foi um cochilo. Segundo o Sindicato dos Motoristas, dirigir 2 turnos seguidos é prática comum para quem trabalha nas empresas de ônibus do Rio. O que não foi o caso no motorista da linha 352. O delegado agora vai pedir um exame para saber se ele dirigia alcoolizado. A polícia já solicitou imagens da concessionária que administra a Via Expressa e também da empresa de ônibus. O filho de Simone era um dos passageiros. Alexandro Miranda, de 17 anos, ia para uma aula de valsa aprender a dançar para uma festa de debutantes. Fez o curso que ele tanto queria, que era de barbeiro, conseguiu, estava exercendo a profissão dele. Para mim sempre vai ser uma criança. 32 milhões de reais gastos pela maior distribuidora de alimentos da América Latina, a Ceagesp, em São Paulo, estão sob suspeita. A companhia, que é subordinada ao Ministério da Agricultura, virou alvo de um inquérito do Ministério Público. O órgão é suspeito de favorecer em contratos milionários uma empresa que presta serviços de controle de circulação de veículos na Ceagesp. Veja agora na reportagem exclusiva de Leandro Calisto e Fábio Menegatti. Uma quebradeira geral. A Ceagesp, a maior central de distribuição de alimentos da América Latina, foi tomada por dezenas de pessoas revoltadas com a cobrança de um pedágio. O alvo principal dos incendiários fica logo na entrada. As guaritas é onde estava o dinheiro recolhido de quem entrava na central. As marcas deixadas nesse dia ainda persistem. São 32 milhões de reais sob suspeita de terem saído da conta da Ceagesp de maneira ilegal. Esse dinheiro todo foi pago a uma empresa chamada C3V, contratada justamente para fazer a cobrança aqui no pedágio. Com a destruição que houve na Ceagesp, a entrada por essas guaritas voltou a ser livre e a C3V alegou ter saído no prejuízo. Mas isso não ficou de graça. O que você vai ver agora são documentos que, segundo o Ministério Público, provam irregularidades, vantagens obtidas por essa empresa. A começar por um dado importante. No contrato, existe uma cláusula específica sobre a obrigação de um seguro feito pela C3V, a concessionária,
com valor suficiente para a cobertura de riscos, como a quebradeira de março do ano passado. Mas essa garantia nunca existiu ou foi acionada. Quem se responsabilizou por pagar o prejuízo foi justamente quem deveria exigir o seguro, a CEAGESP. É totalmente ilegal. A lei de licitações exige que a empresa vencedora apresente seguro. Esse seguro ele serve justamente para dar uma garantia para a pessoa que contrata a empresa que aquele contrato seja efetivado. Um mês após as depredações, começam a ser criadas as compensações financeiras destinadas a C3V. Segundo os papéis, aos quais o Jornal da Record teve acesso com exclusividade, como houve ato de vandalismo, a concessionária estaria impossibilitada de realizar a cobrança do serviço de entrada, por meio de um termo aditivo, ou seja, uma nova regra. A CEAGESP decidiu pagar quase R$ 1,5 milhão a C3V por mês, para que ela continuasse a realizar isso aqui, o monitoramento e organização interna do trânsito, que são feitos por estes homens de laranja. O contrato voltou a ser modificado em dezembro de 2014, quando as parcelas foram aumentadas para mais de R$ 1,6 milhão por mês, pagos até hoje. Eu acredito que seja o caso de uma investigação policial. Mas esses não são os únicos pontos obscuros no negócio. A relação entre a CEAGESP e a C3V já nasce devendo explicações, a começar pela data da regularização do CNPJ da empresa, 1º de fevereiro de 2013, mesmo dia em que o contrato foi assinado com a CEAGESP. No dia em que o contrato foi assinado, este consórcio simplesmente não existia. Então, a companhia CEAGESP, ela contraiu direitos e obrigações com uma pessoa jurídica inexistente. Então, com certeza, não deveria ter sido assinado. E a C3V continua sob suspeita até hoje. Ligamos para o telefone indicado no documento da junta comercial. Nada. Ninguém atendeu. Fomos ao endereço da empresa. Aqui ninguém nunca ouviu falar dela. Não? Há quanto tempo o senhor trabalha aqui? 5 anos. O senhor trabalha há 5 anos e nunca viu essa empresa aqui? Que seja investigado a destinação desses valores. Porque, teoricamente, deveriam se cobrar dos caminhões, dos veículos e parte deles, inclusive, retornar no entreposto. Mas não, estão indo por uma concessionária que, teoricamente, não possui uma sede própria, não possui um local físico. O único espaço físico é essa sala dentro da CEAGESP. Ela estava fechada num dos dias de maior movimento do mercado, o sábado. Pelo entreposto, passam diariamente pelo menos 12 mil caminhões, cerca de 50 mil pessoas. Em toda licitação normal de cobrança de pedágio, como nas rodovias do estado de São Paulo, a concessionária sempre repassa parte do lucro a quem cede a concessão. Mas isso não acontece aqui na CEAGESP. A companhia simplesmente abriu mão dos 4% do valor arrecadado pela C3V, ou seja, passa a não ter nenhuma vantagem com o contrato. Injustificadamente, no último aditivo, a CEAGESP abre mão do único valor que receberia em contrapartida. Além disso, disponibiliza sem nenhuma nova licitação a exploração dos bolsões de estacionamento do local, o que é ilegal segundo o Ministério Público. A promotoria abriu uma investigação criminal contra a CEAGESP e a C3V. Nós vemos claramente violações gritantes à lei de licitação, à Constituição Federal e ao interesse público. Não é razoável que se estabeleça esse tipo de favorecimento e, em contrapartida, a sociedade fica a ver navios. Quem assina esse contrato, pelo lado da CEAGESP, que é subordinado ao Ministério da Agricultura, são Mário Maurici de Lima Moraes, presidente da companhia na época, e Edson Inácio Marim da Silva, então gerente do entreposto. Maurici já foi prefeito de Franco da Rocha, na Grande São Paulo, pelo Partido dos Trabalhadores. Edson Inácio é sobrinho do ex-presidente Lula. Os dois deixaram os cargos. Mário foi substituído da presidência. Já Edson foi exonerado.
Mas há algo que não deixa dúvidas. É o consumidor final que, de um jeito ou de outro, acaba pagando a conta. Procurada, a direção da CEAGESP preferiu não gravar a entrevista, mas enviou uma nota dizendo que vai colaborar com a investigação e que já afastou alguns diretores. O presidente da companhia, na época, Mário Maurici de Lima Moraes, trabalha em Brasília e não foi localizado pela reportagem. A presidente Dilma recebeu hoje o apoio de prefeitos de capitais contra o impeachment. No dia em que faz aniversário, o presidente trabalhou no Palácio da Alvorada. A presidente Dilma completou hoje 68 anos e manteve a agenda de trabalho transferida para o Alvorada. Mergulhada na crise política que ameaça seu mandato, Dilma evitou comemorações. À tarde, reuniu-se com uma comissão de prefeitos que lhe entregaram um manifesto de apoio. O documento é assinado por 14 prefeitos de capitais, que repudiam o pedido de impeachment, afirmam que o processo fere e desestabiliza o país e cobram respeito ao resultado das urnas. Não há nada que justifique a ruptura do rito institucional. O presidente Barack Obama telefonou para Dilma para parabenizá-la pelo aniversário e pela contribuição do Brasil para o acordo da Conferência do Clima em Paris. Enquanto o Planalto trabalha para ampliar apoio político contra o impeachment, todas as atenções se voltam para o Supremo Tribunal Federal, que se reúne nesta quarta-feira para definir as regras do processo. Mas é dado como certo que haverá um pedido de vista, isto é, mais tempo para analisar a questão, o que pode suspender tudo até o ano que vem. Basta que um dos 11 ministros peça vista para adiar a questão. A expectativa é que Gilmar Mendes tome a iniciativa. Outros ministros acham que é preciso rapidez na definição de regras. O tribunal deve funcionar, a meu ver, como um bom juiz de futebol, que é aplicando as regras e aparecendo pouco, porque essa é uma questão política, sobretudo. No Congresso, governistas minimizam o impacto das manifestações pró-impeachment ocorridas neste domingo com baixa participação popular. E não escondem a expectativa de intervenção direta do STF, inclusive na sessão do plenário que elegeu a comissão do impeachment proposta pela oposição. O voto secreto tem que estar circunscrito na nossa Constituição. E nesse caso não está. Se não está na Constituição, caberá, portanto, o Supremo deliberar sobre isso. Nós votamos de acordo com as regras da casa. Se o Supremo vai mudar de posição e estabelecer que deve ser diferente, as decisões precisam ser respeitadas, não obstante possa haver recurso. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo decidiu hoje dar apoio ao processo de impeachment contra a presidente Dilma. O presidente da Fiesp, Paulo Scaff, que é do PMDB, diz que o impeachment é apoiado por 91% dos industriais do Estado. O novo relator do processo contra Eduardo Cunha no Conselho de Ética da Câmara deve apresentar o relatório na reunião de amanhã. O PRB, partido do ex-relator do caso, entrou com uma ação no Supremo para que Fausto Pinato volte à relatoria. Já está no Supremo Tribunal Federal o pedido do PRB para a recondução do deputado Fausto Pinato à relatoria do processo que apura a quebra de decoro contra Eduardo Cunha. Pinato foi afastado do cargo sob o argumento de que ele integrou o bloco partidário que elegeu Cunha presidente, o que impediria o parlamentar de ocupar a relatoria. Isso é balela, né? Nós sabemos muito bem que após que a gente apresentou o parecer pela admissibilidade, a gente vem sendo vítima de manobras e manobras. Agora, a última agora é tentar tirar o presidente, daqui a pouco não vão deixar a gente votar. Então, o partido se sentiu afrontado. O presidente do Conselho de Ética já confirmou a realização de 2 sessões nesta terça, uma pela manhã e outra à tarde, na tentativa de evitar novos atrasos no andamento do processo. Mas desta vez, o próprio investigado sinalizou com antecedência que a sessão de amanhã deverá ser interrompida. A probabilidade é que os aliados de Eduardo Cunha peçam mais tempo para analisar o parecer. Mas mesmo que seja o mesmo relatório, isso faz parte do processo. O processo retornou ao estágio inicial na designação de um novo relator que foi sorteado. Então cabe outros argumentos a serem colocados, até porque daquele momento para cá, outros argumentos foram agitados. Mas em março, o próprio Eduardo Cunha disse o contrário. Não há necessidade de pedido de vista quando se muda o relator. Se ele, porventura, na hora vai poder apresentar ou não complementação de voto. Se ele mantiver o relatório, não caberá vista. E, na realidade, também não cabe se ele apresentar complementação. O novo relator discorda.
a matéria está amplamente debatida, discutida, madura, pronta para ser votada. E nesse momento, um novo pedido de vista, ele poderia ter outros desdobramentos, porque se você pode pedir vista novamente, então você pode discutir novamente também. Cunha alega que os sucessivos adiamentos se dão por falta de obediência aos regimentos, mas a Procuradoria-Geral da República já o investiga por usar o cargo que ocupa para atrapalhar as investigações. Desde o início do processo, 7 sessões do Conselho de Ética já foram interrompidas. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, negou o pedido dos deputados do PRB para reintegrar o deputado Fausto Pinato à relatoria do Conselho de Ética da Câmara. O Ministério Público Federal denunciou o pecuarista e amigo do ex-presidente Lula, José Carlos Bunlai, executivos do grupo Chaim e outras 7 pessoas por corrupção na Petrobras. Para os investigadores da Operação Lava Jato, o pecuarista José Carlos Bunlai, o filho dele e uma nora tiveram participação ativa nos desvios da Petrobras. Segundo o Ministério Público Federal, em 2004, Bunlai pediu um empréstimo de 12 milhões de reais ao Banco Chaim. Parte do financiamento era destinado ao PT e nunca foi pago. 5 anos depois, o Grupo Chaim ganhou o direito de explorar um navio sonda da Petrobras, um contrato de 1 bilhão e 600 milhões de dólares. A condição para a assinatura do contrato, segundo a Força Tarefa, foi a quitação fraudulenta do empréstimo milionário. Bunlai e a família Chaim teriam simulado várias transações para enganar o Banco Central que o empréstimo foi pago. Também foram denunciados o executivo Salim Chaim e outros 2 integrantes da diretoria do grupo, além do ex-tesoureiro do PT, João Vacari, 3 ex-funcionários da Petrobras e o lobista Fernando Baiano. Todos devem responder por corrupção, lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta. Para os procuradores, a diferença entre Bunlai e os outros presos da Lava Jato é que ele não participava do cartel de empreiteiras que fraudavam licitações. O pecuarista usava a influência que tinha com a cúpula petista para desviar dinheiro da Petrobras. José Carlos Bunlai buscou o banco e afirmou que esse empréstimo se destinava ao Partido dos Trabalhadores. O banco quis confirmação, foi feita uma reunião em que estava presente Delúbio Soares, e mais tarde José Dirceu ligou o que foi interpretado pelo Banco Chaim como um sinal de que aquele valor era realmente destinado ao Partido dos Trabalhadores. Apesar de Bunlai negar ter intimidade com o ex-presidente Lula para tratar de negócios, a denúncia do MPF diz que nas buscas realizadas foram encontrados documentos que demonstram a presença de Bunlai acompanhando o ex-presidente em eventos oficiais em Angola. O Ministério Público quer que os denunciados devolvam 53 milhões de reais à Petrobras. Hoje, o pecuarista prestou um novo depoimento à Polícia Federal. Também hoje, em outro processo da Lava Jato, o juiz Sérgio Moro condenou o dono da Engevix, Gerson Almada, a 19 anos de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ele é acusado de ter pago 15 milhões de reais em propinas. Moro quer que Almada devolva essa quantia aos cofres públicos. Veja a seguir, Estados Unidos rejeitam fiança de Marim e dirigente pode voltar para a prisão. E ainda nessa edição, na série especial, o encontro surpreendente da cantora Anitta com uma cover. Até ela se espantou com a semelhança. Esse é o look dela! Cadê minha stylist pra ver isso, gente? Um acidente com ônibus deixa pelo menos 43 mortos na Argentina. O ônibus que levava agentes da Guarda Nacional caiu de uma ponte no norte do país e deslizou por pelo menos 10 metros. Ainda não se sabe o que levou o motorista a perder o controle. O presidente Maurício Macri lamentou o acidente e disse que é preciso melhorar as condições das rodovias argentinas. Os Estados Unidos recusam carta de crédito de 2 milhões de dólares para a fiança de José Maria Marim e Cartola pode voltar para a cadeia. Segundo advogados do ex-presidente da CBF, a garantia foi recusada por ser de uma instituição financeira brasileira. Mas as autoridades concordaram em revisar os documentos. A defesa de Marim pediu novamente à Justiça americana que estenda o prazo para pagar a fiança. Parte do acordo para manter o dirigente em prisão domiciliar. Terrorista joga o carro contra israelenses em ponto de ônibus. Herbert Moraes.
Dentro do veículo foi encontrado um machado que, segundo as autoridades, seria usado no mesmo ataque. O atentado aconteceu na entrada de Jerusalém. Pelo menos 11 pessoas ficaram feridas, incluindo uma criança de 1 ano e meio. O motorista foi identificado como Abdel Hassuná, um palestino de 21 anos. Ele foi morto pela polícia. Forte tufão deixa Filipinas em alerta. Cíntia Godoy. A tempestade Mellor atingiu a costa central do país nesta segunda-feira. Mais de 700 mil pessoas foram retiradas da região. Os ventos chegaram a 150 quilômetros por hora. A chuva forte aumenta o risco de enchentes e deslizamentos de terra. Voos e travessias de balsas foram cancelados. Quase 8 mil pessoas ficaram presas nos portos do país. A seguir, São Paulo pode ter 6 casos de microcefalia por Zika vírus. E na série especial, os fãs que viram cópias dos ídolos. Você sabe dizer quem é a cantora Anitta e a cover nesta foto? O estado de São Paulo confirmou que investiga 6 casos de microcefalia em bebês. Há suspeita de que eles tenham relação com o Zika vírus. Por conta da epidemia, o Ministério da Saúde passou a adotar um novo protocolo no atendimento de mulheres grávidas. Com o aumento da microcefalia em todo o país, a orientação do Ministério da Saúde é que as gestantes comecem o pré-natal logo nos primeiros dias de gravidez. Normalmente, os exames que são feitos a partir da 12ª semana serão antecipados na rede pública. É no primeiro trimestre que existe maior risco de má formação cerebral dos bebês, cujas mães foram infectadas pelo Zika. Haverá um reforço para que os recém-nascidos façam os testes da orelhinha e do olhinho logo nas primeiras 48 horas. Casos de deficiências nos olhos, cegueira e surdez já começam a ser relatados pelas unidades de saúde do Nordeste e, segundo o Ministério da Saúde, podem ter relação com a microcefalia. A Secretaria de Saúde de São Paulo anunciou hoje que existem 6 notificações de má formação cerebral associadas ao Zika na Grande São Paulo e no interior do estado. Em todo o país, há 136 centros de reabilitação sendo preparados para receber casos como estes. O importante é acolher essa criança e estimulá-la o mais precocemente possível. Um voo da TAM, que ia de Madrid para São Paulo, teve que retornar à capital da Espanha por suspeita de uma bomba a bordo. A aeronave pousaria em Guarulhos por volta das 5h30 da manhã de terça-feira. O verão começa só na semana que vem, mas as temperaturas já estão acima da média em boa parte do país. Amanhã faz calor de 35 graus em Campo Grande. No Rio de Janeiro, a máxima é de 37. No sul, ventos que giram no sentido horário provocam temporais. Há risco de ventania e granizo entre Rio Grande do Sul e Paraná. Também chove forte em Mato Grosso do Sul, em Goiás e entre São Paulo e sul de Minas, inclusive na região dos reservatórios. Só neste mês, o sistema Cantareira subiu de 19,6% para 24,2%. Faltam 5% para sair do volume morto. Em Porto Alegre, o dia será abafado e com temporais. A máxima é de 27 graus. Em Manaus, faz 36. Em João Pessoa, 32. Em Vitória, tempo seco e ensolarado. A máxima é de 33 graus. A Confederação Sul-Americana de Futebol suspendeu o jogador Fred do Shakhtar Donetsk por 1 ano após ser pego no exame antidoping na Copa América, no Chile, quando jogou pela seleção brasileira. A punição vai até junho do ano que vem. Eles ganham dinheiro em eventos, shows e comerciais, se passando por artistas. Mas como será o trabalho de um sósia ou de um cover? É o que você acompanha na série Quase Famoso. Hoje o repórter Carlos Dornelles apresenta uma jovem que sonhava em ser cantora e se tornou uma cópia de Anitta. Uma dessas aí, ó, é a verdadeira. A outra, uma cópia. Você saberia dizer rapidinho quem é quem? Deixa que eu faça acontecer. Uma artista que muitas querem imitar. Só por hoje que eu estou querendo. Em pouco mais de 2 anos, Anitta saiu do anonimato para se tornar um fenômeno.
Essa música aí não tem quem não tenha escutado uma penca de vezes. Prepara que agora é a hora do show das poderosas que descem e rebolam, afrontam as fogosas, só as que incomodam, expulsam as invejosas que ficam de cara. A Anitta criou moda, estilo. A vontade sai por onde. Como é então ser uma cover de alguém com características tão marcantes? Pois nós fomos atrás de um outro fenômeno, a cópia mais perfeita de Anitta. Mas damos de cara com um imenso portão. Não parece casa. Ligo para confirmar. Nós estamos no número certo? É uma fábrica. Finalmente, o portão gigante se abre. Diz que é a entrada retumbante. De longe assim, é a Anitta sem tirar nem pôr. Oi, Larissa. Tudo bem? Mas que encontro mais diferente esse? Pois é, né? Tudo bem? Oi, prazer. Oi, gente, pessoal, tudo bom? Mas que história é essa? Você mora aqui? Moro aqui. Mas aqui é uma fábrica de pão francês. É, uma fábrica de pão do meu cunhado. Aí eu moro ali. Larissa já está quase a caráter, no personagem de Anitta. Mas fala uma coisa, quando a gente conversou no telefone, eu falei assim, não fica se maquiando, aí fica como se fica em casa. É assim que você fica em casa? Essa é minha mãe. Mãe. Tudo bem? Prazer, né? Tudo bem? Prazer. Carlos. Bom. Prazer. É assim que a sua filha fica em casa, assim, numa segunda, numa terça? Se for no mercado, se for na farmácia, se for atender alguém no portão, é desse jeito. Não fica sem maquiagem nunca? De jeito nenhum. Esse é o básico, então? Esse aqui é o simplesinho? Eu queria passar mais uma... Eu não acredito. Algumas dezenas de metros depois... Bem, olha uma casa no meio da fábrica. Opa! A família está à espera. Uma outra Anitinha aqui, ó. Mas é Larissa, é claro, que tem uma semelhança impressionante. Você é paulista? Sou paulista. Nasci Mas daqui? Nasci aqui, mas eu morava no interior de São Paulo, em Andradina. Mas agora você falou um sotaque da Anitta. Puxando meio um carioquês. Onde é que a Anitta nasceu? Onde é que a Anitta nasceu? É carioca? É. Incrível é que o nome de Anitta, a verdadeira Anitta, você sabe como é? Nem imagina? Pois é Larissa, como a nossa Larissa. Mas não é apenas essa coincidência no nome. A Larissa, quando era criança, não era exatamente igual a Anitta. Mas dá uma olhada aqui, ó, com 12 anos. Olha o jeitinho todo, já estava aqui, ó. Olha essa foto aqui, então. E agora, depois de adulta, dá uma olhada aqui que ela fez. Ó. A Larissa, essa aqui, não a outra, fez uma montagem aqui no celular. Dá uma olhada. Seria capaz, assim, de, à primeira vista, descobrir quem é? É tanta semelhança que confusões, é claro, acontecem a toda hora. E aí eu entrei na balada, tinha uma menina, assim, que já deu de frente comigo e ela começou a tremer e chorar e falar, ai meu Deus, uma pegadinha, a Anitta tá aqui. E aí eu falava pra ela, eu não sou a Anitta, eu não sou a Anitta. Ai não, você é, fala pra mim que você é. Achando que era a Anitta disfarçando. Aí o amigo dela pegou e falou assim pra mim, fala pra ela que você é a Anitta, pelo amor de Deus. Ela parar. Aí eu falei, sou, tá bom, você descobriu. A senhora às vezes não fica meio preocupada assim, minha filha, não tá vivendo mais uma outra vida que não a sua? É, né? Eu, na verdade, eu gosto que ela seja a Larissa. Em que gosto sentido? que ela seja a Larissa mesmo, sem incorporar assim. Eu gosto que ela saia sem maquiagem, pra não chamar muita atenção, né? Mas não consegue. Impossível. Não deve ser fácil mesmo. Como separar a vida real do personagem? O que vocês não sabem ainda é que Larissa também canta. Já era cantora antes de Anitta surgir. Antes de Anitta, você imitava alguém? Antes de Anitta não tinha alguém que eu imitasse fixo, assim. Mas agora, até show ela faz. Olha ela aí. Não parece a própria, com participação do público e tudo? Algumas músicas ela dubla, as mais agitadas. Outras, quem canta é ela mesma. Ser cover já está virando uma profissão. O que é essa já malinha? fica tudo na mala, porque se aparece algum show já tá tudo aqui, ó. Você guarda a mala pronta?
guarda-mala pronta. O que é isso aqui? Aqui é meus cílios postiços. Olha só de cílio o que é que tem aqui. E os figurinos são exatamente os usados por Anitta. Ficou esses dois, que estão de Deixa Ele Sofrer, por R$ 1.500. R$ 1.500, essas duas pecinhas aqui? Não foi essas duas, né? São os dois figurinos. Mas o que tem de tão especial para custar R$ 1.500 isso, hein? Então, foi o trabalho de conseguir fazer ele, porque eu não achava lugar nenhum que fizesse. Mas se assim como ela está, já é tão parecida, imagine então quando coloca as roupas oficiais da cantora. Deixa ele chorar, deixa ele chorar, deixa ele sofrer, deixa ele saber que eu tô curtindo pra valer. Deixa eu... Se pudesse ficar mais Anitta ainda, e você ficou aí. Cheguei. Caramba, eu se estivesse na rua, no aeroporto, eu ia olhar e ia contar para todo mundo, olha, eu vi a Anitta hoje. Será que ia te enganar? Ia mesmo, com certeza. Ai, que bom, né? Essa é a intenção. Mas e se um dia, quem sabe, as duas se encontrassem? Como seria? Qual seria a reação de Anitta e de Larissa? Pois por essa vocês não esperavam, né? Nem Larissa. Olha o look dela! Cadê minha stylist pra ver isso, gente? Ela tava me perguntando. Uma semana depois, olha só o que aconteceu. Rio de Janeiro, o encontro das duas. A Anitta mesmo, não acreditava. Gente, olha a minha folga, perfeito pra mim. Gente, se eu boto ela de vez em quando eu estiver cansada, eu jogo assim, ó. Tchau. Cadê a capinha? E Larissa consegue o prêmio máximo, a bênção do ídolo. Tá oficializadíssima, minha cover oficial. Amei. Para terminar, fotos, muitas fotos. Tira uma foto. Será que as pessoas vão saber quem sou eu, quem é ela? Vai outra. Provavelmente não. Você saberia? Nessa ou nessa aí. E que tal nessa aí então? Mais uma e outra. Melhor desistir. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Para rever as reportagens desta edição, acesse R7 Play. Fique agora com o programa Xuxa Meneghel. Boa noite para você e a gente se vê amanhã. Boa noite, até amanhã.